Vamos lá, porque hoje foi dia de jogo treino, times mesclados, e o Cruzeiro, somando aí os 4 tempos de 30 minutos, fez 12-0 para cima do Boston City. É um time que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Mineiro. O time está se preparando aí de forma recente e foi o adversário que o Cruzeiro escolheu para este sábado. Na semana passada teve o jogo treino contra o Sub-20 e o Cruzeiro então fez este placar. De novo, equipes alternativas ou times mesclados, escalados pelo técnico Leonardo Jardim, mais para observar todo mundo em um jogo treino longe de ser um adversário que vai impor dificuldade ao Cruzeiro, e por isso o placar muito elástico. 12-0 foi a soma total dos 4 tempos de 30 minutos. Nos 2 primeiros tempos de 30, o Cruzeiro fez 6-0 e nos outros 2, 6-0 novamente. Os gols: 3 do Gabigol, 2 do Wanderson, 2 do Dudu, 7. 1 do Vidalba, 8. 1 do William, 9. 1 do Caio Jorge, 10. 1 do Bolassi, 11. E 1 do Caio Jorge. William, Vidalba, Bolassi, Caio Jorge e perdi a conta. 3 do Gabigol, mais 2 do Dudu, 5. Mais 2 do Wanderson, 7. E aí tem 1 do Bolassi, 8. 1 do William, 9. 1 do Vidalba, 10. 1 do Caio Jorge, 11. E 1 do Lucas Silva. Tá esquecendo do Lucas Silva, que foi o gol mais bonito, inclusive, do jogo treino. 12-0 foi, então, esse teste. O Cruzeiro agora terá uma agenda mais bem elaborada e vamos falar sobre ela, com 3 jogos treino marcados pela diretoria. Mas primeiro, o que vem fazendo o Cruzeiro neste momento e aí, importante a gente passar essa situação para o torcedor, para ninguém achar que está tudo perfeito, né? Até porque não tem como se avaliar absolutamente nada. A única avaliação é que um foi o time sub-20 e o outro um adversário que vai jogar a segunda divisão do estadual. São adversários, com todo respeito, que não vão dificultar nenhum tipo de jogo para o Cruzeiro. Por isso os placares foram elevados. Então, não tem como. O que você tira disso é que é uma atividade diferente de um treino normal. Seria um treino normal na toca e você tem esse jogo treino. Isso é o único ponto positivo. Então, para o torcedor, ele ter a noção de que o Cruzeiro ainda será testado. E será testado mesmo quando começar a Série A do Campeonato Brasileiro. Não tem como falar de evolução agora, tendo enfrentado o time sub-20 e um time que vai disputar a segunda divisão. Com o que o Cruzeiro marcou para frente, já dá para ver um pouco mais, mas serão jogos treino. Então, nem que tá tudo perfeito, nem que tá tudo ruim. Isso é impossível se avaliar agora. A única avaliação que tem deste momento é: o técnico Leonardo Jardim tem aproveitado para conhecer ainda mais o elenco e o Cruzeiro tem aproveitado para recuperar atletas, para ter uma melhora considerável na condição física, mas isso vai ser com o tempo. Não tem como também a gente chegar aqui e falar que o Cruzeiro já está todo perfeito na parte física, porque não está. O Lautaro Dias, por exemplo, vem fazendo um trabalho para ficar bem. O Caio Jorge melhorou muito em relação ao que ele estava. E os outros jogadores, o Wallace, por exemplo, é o que é mais visível. A condição física dele se transformou em um mês aí praticamente. Então, esse período tem sido importante para isso, para o Leonardo Jardim ter mais tempo para implementar o que ele considera importante de jogo, o que ele considera importante de parte tática, o que ele considera fundamental para que o time possa crescer ao longo da temporada. Então, torcedores, eu sei que a maioria está muito tranquila quanto a isso. O Cruzeiro não fez nenhum teste aí difícil e a partir de sábado é que a gente começa a ter uma situação melhor. E mesmo assim é jogo treino.
não se pode e nem se deve tirar nenhuma conclusão desses testes neste momento da temporada, numa pré-temporada. Outro fato que é positivo é o Cruzeiro finalmente ter uma pré-temporada digna, com todos os processos sendo feitos, inclusive avaliações, né, que o Cruzeiro fez esses dias na reapresentação depois do Carnaval. Então, esse é o ponto positivo. Evolução, o time mudou da água para o vinho, isso aí muito cedo, mas muito cedo mesmo. Ninguém lá com quem a gente conversa, né, tem esse sentimento, ó, o Cruzeiro já se transformou completamente, é um outro time. Calma, torcedores, calma. Sobre isso, a pré-temporada do Cruzeiro, pré-temporada da pré-temporada, né, tem 3 testes agendados. E aí sim, em 2 o Cruzeiro vai enfrentar equipes de Série A, em jogos treino, vamos dizer mais uma vez. Sábado, no Newton Santos, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo, jogo treino, sem transmissão, sem presença da torcida. Dia 18, na Toca, o Cruzeiro enfrenta o Pouso Alegre, que estava disputando até pouco tempo a Série A do Campeonato Mineiro, a primeira divisão. E no dia 22, aí faltando uma semana para a estreia na Série A, o Cruzeiro vai até Bragança Paulista, também sem transmissão, sem presença da torcida, para enfrentar o Red Bull Bragantino, do técnico Fernando Seabra, que há pouco estava disputando fase final de Campeonato Paulista e ainda está na segunda fase da Copa do Brasil. Então, 15 o Botafogo, 18 o Pouso Alegre, 22 o Red Bull Bragantino, e aí o Cruzeiro encerra esta preparação porque uma semana depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro estreia na Série A o duelo com o Mirassol no Mineirão, um sábado, 6h30, é jogo com transmissão do Amazon, que é jogo exclusivo da plataforma, o Cruzeiro começando a Série A do Campeonato Brasileiro.